O apóstolo Daniel Rocha. Eu profetizo que Deus está quebrando cadeias, correntes, muralhas. Eu profetizo a libertação na tua casa, na tua vida, na tua família. Veja hoje o Senhor entrando dentro do teu lar hoje. Deus está quebrando todas as potestades malignas e trazendo libertação na tua vida. A última palavra é de Deus. Programa Operando Deus. Quantas pessoas, quando você encontra alguém que te ama, você não consegue amar a pessoa da mesma maneira? Quando você encontra alguém que você ama essa pessoa não te ama da mesma maneira. Quando os dois se amam, é uma contenda terrível, vocês não conseguem viver feliz. Quantas pessoas você entra num trabalho, daqui a pouco sai, monta um negócio, daqui a pouco quebra. Quantas pessoas, outras com vício, outras com depressão, ou com uma ansiedade muito forte, sofrimento pelas coisas que vão vir, ou depressão, sofrimento pelas coisas que já se passaram e você não sabe o que fazer. Parece que tem uma maldição, parece que tem algo terrível que tem te atrapalhado, isso tem trago muita tristeza no teu coração. Mas olha só, Deus tem mudança para a sua vida. Eu quero convidar você, para você participar no dia 15, 16 e 17 de agosto de 2025, de um encontro que mudará a sua vida. Eu te convido você a participar aqui no sítio Pouso do Cristão, do encontro! Que era sem pecado e não me condenou no lugar da... Igreja Operando Deus. Cultos às quartas, às 19h30. Quinta-feira, tarde da bênção, das 15 às 17 horas. E no domingo, culto às 19 horas. Igreja Operando Deus. Rua Robert Kennedy, número 37. Itararé, Vitória. Porque as suas atitudes sempre vão refletir em outra pessoa. Toma cuidado. Meu casamento é desgastado. Quero saber dessa mulher, mas não. Toma cuidado, amigo. Você vai fazer uma lenha acabando com esse casamento. Toma cuidado. As mensagens que você conversa com quem não é para conversar, você não sabe que isso vai destruir sua família. Faz isso não. Se posiciona em Deus. Chama o Espírito Santo para dentro do teu casamento, para dentro da sua família. Vai ter restauração. O amor será multiplicado, as coisas vão começar a mudar, mas você precisa se posicionar. Não faça igual Beltesazar, ele não media as coisas. O que aconteceu? O dedo de Deus desceu. Quando o dedo de Deus desce, o que determina o que vai ser escrito é o nosso posicionamento. Quando o dedo de Deus desce ali no meio daquela sala e começa a escrever na parede, um decreto ali vai ser escrito que não pode ser revogado. O mesmo dedo que escreveu nas tábuas da lei os 10 mandamentos, era o mesmo Deus que estava escrevendo Mene, Mene, Tekel, Passi. O mesmo dedo que escreveu nas tábuas da lei, o mesmo Deus que escreveu na parede, era o mesmo Deus que estava escrevendo na areia, quando eles iam condenar a prostituta. Não me pergunte o que estava escrito, mas ali tinha amor naquele dedo. Você consegue entender que o dedo de Deus pode escrever algumas coisas ao teu respeito?
Eu não sei o que Deus já escreveu sobre você. Eu não sei aonde Deus falou que ia te levar. Eu não sei quem Deus falou que ia salvar. Eu não sei quem Deus falou que ia levantar. Eu não sei quem Deus falou que ia libertar. Eu não sei quem Deus sentenciou. Mas se o dedo de Deus escreveu algo a teu respeito, querido, creia, confia, acredita, acontecerá. Eu profetizo que o dedo de Deus está escrevendo hoje sobre a vida de alguém. Eu profetizo que tem decretos que serão modificados sobre a vida de alguém. Alguém falou, vai perder, não vai conseguir, não vai prosperar. Mas o dedo de Deus está descendo. A parede está sendo riscada. Tem decreto para a tua casa. Tem decreto sobre a tua família. E há escolhas que temos que fazer na vida. Ou ficamos com o dedo dos homens, ou ficamos com o dedo de Deus. Ou ficamos com aquilo que os homens falaram, ou ficamos com aquilo que Deus está falando ao nosso respeito. Se eu fosse olhar para o que os homens falavam, para minha família, era cadeia ou morte. Mas eu preferi ficar com o que Deus me prometeu. Eu não sei o que Deus te prometeu, fique com o que Deus falou com você. Pastor, mas está tudo dando errado, está tudo difícil. Não importa, creia, acredite. Nós não devemos andar por vista. A Bíblia diz que nós devemos andar por fé. E o que é fé? Firme fundamento das coisas que se espera e a prova das que não se vê. O que vai acontecer agora? A Bíblia vai dizer que agora o rei não sabe. Ele não sabe discernir o que está na parede. Ele tem cadeira, mas não tem visão. Ele está na cadeira de autoridade, mas ele não tem visão. De que adianta você estar num carro de autoridade, mas você não tem visão? O problema é que tem muitas pessoas em muitos cargos hoje, mas são pessoas sem visão. Eles estão em posição de autoridade, mas não têm visão espiritual. Cadeira de autoridade não significa que você tem visão espiritual. Eu ser apóstolo não significa que tem visão espiritual. Eu ser pastor não significa que tem visão espiritual. Você ser um líder de uma multinacional não significa que você tem visão espiritual. Engraçado, ele tem autoridade para mandar matar, para mandar fazer um monte de coisa. Ele tem o dinheiro para comprar o que ele quer. Mas os mistérios de Deus não se compram. Nem tudo você pode comprar com dinheiro. Você pode comprar até mesmo um bom colchão, mas um sono tranquilo só Deus pode te dar. Você pode contratar os melhores médicos. Você pode comprar os remédios mais caros, mas a saúde verdadeira só Deus. Você pode comprar mulheres de programa, homens de programa, mas fazer essas pessoas te amar de verdade, seu dinheiro não compra. O dinheiro não compra tudo. Esse homem está na cadeira de autoridade, mas ele está na cadeira de autoridade não significa que ele tem visão. Tem muita gente que não está na cadeira de autoridade e tem visão. E tem muita gente que não está na cadeira de autoridade e não tem visão. Estou na cadeira, mas não tem visão. E tem gente que não tem cadeira, mas tem visão. A cadeira que você está não determina a sua visão. Quando Samuel chega na casa de Jessé, todo mundo está pronto para sentar na cadeira. Mas o único que não tem cadeira é aquele que vai ser consagrado. O céu está falando para alguém aqui. O homem desacreditou de você. O homem descredibilizou você. O homem te excluiu. Mas o que é meu está separado para você. Ei, Jesus, eu sinto a presença de papai aqui. Vem comigo. O que acontece agora? O que acontece agora? Aí eles começam. Como ele tem dinheiro, ele tem poder e autoridade, ele diz assim:
chama todo mundo, eu quero que alguém venha interpretar esse negócio aqui para mim. Chama os adivinhadores, chama os caldeus, chama fulano, chama todo mundo. E o palácio está cheio. O palácio está, fala comigo, o palácio está cheio. Cheio de gente vazia. Está cheio de gente, mas ninguém tem visão. Está cheio de gente, mas ninguém tem discernimento. Está cheio de gente, mas ninguém tem interpretação. Por quê? Porque está cheio de gente que não ora. Está cheio de gente que não busca. Está cheio de gente que não tem intimidade. E meu Deus, desceu da sala da diretoria. E o único cara que tem discernimento não está na lista. Mas quem falou que ele tem que estar na lista para ser chamado? Para com essa história, mas esqueceram de mim. Ninguém lembrou de mim, irmão. Deus precisa lembrar de você, já é suficiente. Deus não tem Alzheimer. Deus não tem problema de memória não, meu irmão. Deus não esquece não. Agora a Bíblia vai dizer que chama todo mundo e ele fala, olha, eu vou dar isso, eu vou botar um cordão de ouro no pescoço, vai ser o terceiro no reino. Ele está fazendo tudo que é proposta. Porque quando a gente fica desesperado, a gente abre mão de muita coisa para poder resolver o problema. Aí uma mulher, a rainha, vira e fala bem assim, olha, no tempo de seu pai Nabucodonosor, existia um. Quantos? Tem quantos na sala? 1000 convidados. Mas existia um que não está entre os 1000. Esse um, irmão, um é a minoria da minoria da minoria. É tipo assim, tem 1 milhão, é o 0,0,0,1. Seu problema é que você se preocupa muito com quantidade. Agora, ela diz assim, existe um. O nome dele é Daniel. E ele tem o espírito de excelência. Jesus. Ele tem inteligência. E foi achado nele a luz. Ele tem inteligência e sabedoria. Ele tem espírito de excelência, conhecimento, inteligência, interpretação de sonhos e declaração de enigmas e soluções de causos difíceis que se acharam neste. O nome dele é Daniel. Olha o currículo do homem. Ele falou bem assim, então manda chamar ele. Aí chega Daniel. Quando Daniel chega, a pergunta que se faz para Daniel é a seguinte: você ainda é aquele da época, vou falar com a minha linguagem, da época de meu pai, que interpretava? Ele está perguntando, a sua visão ainda é a mesma? Você ainda interpreta ainda? Você ainda tem aquela vida que você tinha ainda? Porque agora Daniel já não é mais um jovem, agora Daniel está entre seus 70 e 80 anos de idade. Ele está perguntando, o tempo passou, mas você ainda é o mesmo? Vai estreitar. É como se ele perguntasse assim, ó, a tua vida de oração ainda é a mesma que você tinha no começo? Os propósitos que você faz ainda é o mesmo propósito do começo? A intimidade que você tem ainda é a mesma de quando você começou? Agora eu estou entrando aqui agora, tá? A humildade que você tem é a mesma humildade de quando você era um novo convertido? Você ainda tem a mesma essência? Ou o tempo foi passando e você se perdeu? Porque antigamente você abraçava todo mundo, antigamente você cumprimentava todo mundo, antigamente você tinha tempo de consagração, antigamente
Antigamente você levantava nas madrugadas para orar. Antigamente você não saía de casa sem ler a palavra. Será que o tempo passou e você mudou? É como se ele falasse assim, não diz, mas é como se ele falasse assim: antigamente você perdoava mais fácil, mas o tempo passou, hoje você não consegue perdoar mais. Você ainda é o mesmo, Daniel? Já reparou que o tempo passa e a gente vai se perdendo? No começo do relacionamento era mais abraço, era mais amor, era mais carinho, era mais diálogo. O tempo passou, as coisas mudam, né? Antigamente parece que o nível de humildade era um. Alguém te pediu alguma coisa? Não, tudo bem, vamos lá. Hoje estou muito ocupado. Não deixe o tempo desgastar o teu relacionamento com Deus. Não deixe as suas ocupações. Talvez quando você estava desempregado você orava mais. Talvez quando você não tinha um esposo ou a esposa, você tinha um pouco mais de intimidade com Deus. O nosso problema é que depois que a gente conquista, a gente retrocede. O problema é que depois que nós atingimos o nível, nós buscamos para atingir um patamar. Depois que nós buscamos o patamar, nós relaxamos. Eu te faço uma pergunta: você ainda é a mesma mulher? Você ainda é o mesmo? Ele vira para Daniel e fala: você ainda é o mesmo? Fala: ó, é o seguinte, eu coloco o cordão de ouro no teu pescoço e te faço o terceiro homem no reinado, se você decifrar o que está escrito nessa parede, porque eram letras, era outro idioma que eles nunca tinham visto. Sabe o que Daniel falou? Nossa, isso aqui é forte. O Espírito Santo ministrou. Quase que eu dentro daquele avião comecei. Falei: Jesus de Nazaré, onde é que está isso aqui? Rabisquei tudo. Quando eu vi aquele negócio, ele vira e fala assim: ó, eu te dou tudo isso aqui, se você decifrar. Sabe o que Daniel falou? Vou falar com as minhas palavras: fique com seus tesouros, fique com o seu dinheiro, fique com as tuas honrarias. Fica você sabendo que eu não preciso disso. Agora você quer ouvir o que eu tenho para falar? Eu vou falar. Aí Daniel vai lá e puxa a ficha e começa a falar desde Nabucodonosor, o que aconteceu com Nabucodonosor por causa da soberba e orgulho de Nabucodonosor. Você acha que Daniel deixou de falar a verdade, de pregar a palavra de Deus, por causa que estava no meio de alguém que estava na cadeira? Ele se manteve um servo posicionado. Se mantenha um servo posicionado, independente de quem está na tua frente. Você tem que aprender uma coisa: você precisa aprender a obedecer a voz de Deus, aconteça o que acontecer. Eu lembro um dia que eu estava na tarde da bênção, pregando aqui na tarde da bênção. Deus falou comigo assim: ó, para! Desce lá. Estava passando uma viatura, a viatura parou no meio da rua. Desce agora, para tudo agora, atravessa a rua e fala para aquele policial assim, assim, assim. E o povo olhando. Deus falou comigo agora. Mas a gente falou: não, eu estou no meio da mensagem. Que mensagem? Estou indo, irmão. Obediência. E o povo? Deixa o povo. Aprenda a quebrar o protocolo quando Deus mandar. Independente do que vão achar, mas não é normal. O segredo não é fazer o que é normal, o segredo é estar no centro da vontade de Deus. Não se trata de agradar homens, se trata de obedecer uma palavra, um comando de Deus. Daniel se mantém posicionado e ele fala: Nabucodonosor desobedeceu, foi orgulhoso, aconteceu isso, isso e isso. Eu não quero seu tesouro. Você sabe o que ele estava falando? Se Daniel recebe aquele tesouro como troca, ele está vendendo o dom que ele tem.
É o que os pregadores têm feito hoje por causa de dinheiro no altar. É o que os pastores têm feito hoje no altar. Você tem mais dinheiro? Então eu te trato de um jeito. Você tem menos dinheiro? Então eu te trato de outra maneira. Essa igreja aqui me dá uma oferta boa, combinou comigo isso aqui, então eu vou pregar lá. A outra é uma oferta pequena, é um povo pequeno, então não vou. Quando Jesus voltar, Jesus vai acertar as contas. Precisamos estar posicionados. Daniel se posiciona, e a palavra de Daniel é uma palavra dura. Irmão, as pessoas que mais vão te ajudar não é quem te dá parabéns, não é quem te elogia, é quem mostra para você as áreas que você precisa mudar, as áreas que você precisa se posicionar. A Bíblia diz que o sábio ama a repreensão. A nossa geração tem se comportado como uma geração tola, aonde você repreende, as pessoas vão embora. Você repreende, então eu quero divórcio. Você repreende, então me dá minha carta que eu não fico nessa igreja. Você me a geração de hoje é uma geração que não tem discernimento. A Bíblia diz o quê? Filho meu, não te enojes da repreensão do Senhor teu Deus, porque o Pai corrige o filho que ama. Meus irmãos, nosso programa está chegando ao final. Eu tenho certeza que abençoou muito a sua casa, a sua vida e a sua família. E eu tenho certeza que Deus nunca vai te desamparar. A Bíblia diz que a um coração aquebrantado e contrito não resistirá ao Senhor. E eu declaro sobre a tua vida e profetizo toda sorte de bênção em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria agora de fazer um convite muito especial para você. Nós temos levado a palavra de Deus, anunciado o Evangelho e dizendo que Jesus está voltando. E pregando a verdade. Muitos não gostam de ouvir a verdade, mas ela precisa ser pregada, que Jesus está voltando e voltará para buscar a tua igreja. E eu quero convidar você a você ser um pilar, um patrocinador, para que esse trabalho não venha sair do ar, para que esse evangelho não deixe de ser pregado aqui neste canal. Eu convido você a você estar utilizando o nosso QR Code para você estar fazendo, semeando, liberando uma semente, para que através dessa semente esse trabalho continue sendo divulgado. Você sabia que através desse trabalho nós temos chegado dentro dos presídios? Você sabia que através desse trabalho nós temos chegado dentro das casas de recuperação? Nós temos chegado em lares, em lugares que talvez nós nunca conseguiríamos entrar com os nossos pés, mas através dessa programação o Evangelho tem sido anunciado. Então eu convido você a não deixar esse programa sair do ar. Pegue o seu celular, aponte para a câmera e você vai pegar aqui no QR Code ou também no Pix que está passando aqui. E você pode fazer a sua contribuição. E através disso, o Evangelho vai se avançar. Existem 3 maneiras de fazer missão. A primeira são os pés que vão. Nós que vamos no presídio, vamos na Cracolândia, vamos nos tráficos de droga, nos becos, nas vielas, onde você talvez nem imagina. Um tempo atrás nós estivemos na África, ministrando a palavra de Deus na África também, em locais difíceis, de extrema pobreza. E nós conseguimos levar a palavra de Deus lá. Então, os pés que vão é a primeira maneira de fazer missão. A segunda maneira de fazer missão são com os joelhos que se dobram. Enquanto nós que estamos aqui, estamos indo no campo missionário, talvez você não pode ir no campo missionário. E através da tua oração, orando para os missionários que estão no campo, fazendo a obra. E esses trabalhos são trabalhos que eu confesso para você, que são trabalhos até mesmo perigosos. Mas mesmo assim nós não desistimos. Então, com os nossos intercessores, você pode também estar intercedendo pela nossa vida. E a sua intercessão também vai nos ajudar a continuar firme na presença do Senhor, fazendo esse trabalho. E a terceira maneira de fazer missão, sabe como é? Com as mãos que contribuem. Porque através de você contribuindo, esse canal continua de pé. Através de você contribuindo, o petróleo avança e nós vamos, através dos meios de transporte, levando a palavra de Deus e os missionários para o campo. Através de você contribuindo, o Evangelho é anunciado e nós conseguimos ajudar muitas pessoas. Então eu conto com você. Seja você um patrocinador. A Bíblia diz que Deus
ama ao que dá com alegria. 2 Coríntios 9,6 diz assim: e digo isto, que aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E aquele que semeia com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo lhe propôs no teu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Que Deus te abençoe, que essa semente que você está semeando, seja ela em intercessão, seja ela em uma oferta, possa se multiplicar muito sobre a tua vida. Deus ama o que dá com alegria. Que Deus te abençoe poderosamente, eu te abençoe, que o Senhor Jesus te fortaleça e que nunca falte nada para você. A Bíblia diz assim, eu nunca vi o justo mendigar o pão, nem sua descendência passar fome. Eu ministro sobre a tua vida a prosperidade de Deus. Eu finalizo esse programa com uma oração. Deus, eu te agradeço pelos teus filhos que têm semeado na tua obra e que têm acreditado no trabalho do teu evangelho. E eu peço, Senhor Jesus, a ti, abençoe esta casa, abençoe esta família. Talvez essa pessoa que não tem nem condições, ó Pai, mas eu peço, enche o celeiro dela. Eu ergo as minhas mãos, eu profetizo sobre esta pessoa toda sorte de bênção. Não deixa faltar nada para essa mãe que chora. Não deixa faltar nada para essa criança que está nessa casa. Não deixa faltar nada. Temos também os missionários que estão no campo trabalhando, Pai. Que a mão do Senhor esteja sobre essa família. Que a mão do Senhor esteja sobre esta casa, Pai. Dê o sustento, ó Pai, para este pai, para esta mãe, para este empresário, ó Deus, que precisa que essa empresa esteja erguida, porque tem funcionários, ó Pai, para estar, meu Deus, também alimentando. Eu abençoo, meu Pai, que aonde estiver indo este vídeo, aonde estiver indo, meu Pai, este áudio, essa pessoa seja tocada pelo Senhor e venha prosperar para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Até o próximo programa, que Deus te abençoe. Quantas pessoas, quando você encontra alguém que te ama, você não consegue amar a pessoa da mesma maneira? Quando você encontra alguém que você ama essa pessoa não te ama da mesma maneira. Quando os dois se amam, é uma contenda terrível, vocês não conseguem viver feliz. Quantas pessoas você entra num trabalho, daqui a pouco sai, monta um negócio, daqui a pouco quebra. Quantas pessoas, outras com vício, outras com depressão, ou com uma ansiedade muito forte, sofrimento pelas coisas que vão vir, ou depressão, sofrimento pelas coisas que já se passaram e você não sabe o que fazer. Parece que tem uma maldição, parece que tem algo terrível que tem te atrapalhado, isso tem trago muita tristeza no teu coração. Mas olha só, Deus tem mudança para a sua vida. Eu quero convidar você, para você participar no dia 15, 16 e 17 de agosto de 2025, de um encontro que mudará a sua vida. Eu te convido você a participar aqui no sítio Pouso do Cristão, do encontro! Que era sem pecado e não me condenou no lugar da... Finalmente, nós vamos conseguir controlar o volume da bateria aqui na igreja. Quero apresentar para vocês o maravilhoso aquário da AMV Acústica, a cabine acústica de bateria mais sensacional que você pode encontrar para controlar o volume de bateria na sua igreja. Resolver aquele problemão de bateria acústica, aquele prataiada alta na sua igreja e ainda assim não estragar a estética do lugar, porque olha que negócio lindo. O apóstolo Daniel Rocha. Eu profetizo que Deus está quebrando cadeias, correntes, muralhas. Eu profetizo a libertação na tua casa, na tua vida, na tua família. Veja hoje o Senhor entrando dentro do teu lar hoje. Deus está quebrando todas as potestades malignas e trazendo libertação na tua vida. A última palavra é de Deus. Programa Operando